O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso demônios. Se é por meio de Beelzebu que expulso demônios, vossos filhos os expulsa por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim. E quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos nesta terceira semana do tempo da Quaresma e hoje o Senhor nos mostra a importância de ouvir a sua palavra e colocar em prática, traduzi-la na nossa fé, nas nossas ações, naquilo que temos, naquilo que o Senhor nos chama. Por isso que a profissão de fé deve sair da nossa boca, deve fluir das nossas entranhas, né? Que brota do nosso coração. É por isso que tanto na primeira leitura como no Evangelho nós ouvimos falar um pouco sobre isso, e aí faz uma liga com o salmo que nós ouvimos, né? Oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Ou seja, quando nós escutamos a voz do Senhor, quando não fechamos os nossos corações, a nossa boca proclama a fé, a nossa boca professa esta fé. É por isso então que o Senhor nos convida na primeira leitura a escutá-lo. Assim fala o Senhor: dei esta ordem ao povo dizendo: ouvi a minha voz. Ou seja, não fecheis os vossos ouvidos. Assim serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e segui adiante por todo o caminho que eu vos indicar, para serdes felizes. Alguns dias atrás eu publiquei para os meus dirigidos um pequeno vídeo, um trechozinho de uma pregação de Dom Henrique Soares, que lembrava que nós não fomos feitos para sermos felizes. Muitos de nós achamos, né, que a nossa essência enquanto ser humano foi feito para ser feliz, quando não foi isso. Nós fomos feitos para amar e servir a Deus.
E quando nós colocamos esse porquê nós fomos feitos em prática, ou seja, quando entendendo as razões pelas quais fomos feitos, e colocamos isso no dia a dia, amando e servindo a Deus, quando menos pensarmos num estalar, né? Ele ainda dizia, num susto, eu sou feliz. Quando nós verdadeiramente amarmos e servirmos a Deus, nós vivemos nesta felicidade sincera, concreta, real. É isso que está dizendo aqui nesta leitura. Olha, se vocês ouvirem a minha voz, vocês serão o meu povo e eu serei o vosso Deus. Segui adiante por todo o caminho que eu vos indicar, ou seja, Ele quem vai indicar, amar e servir-se, e então serás felizes, para serdes felizes. Mas eles não ouviram e não prestaram atenção. Além de não ouvir, aqueles que ouviram fingiram que não ouviu, né? Fecharam ouvidos, fecharam corações. Ao contrário, seguindo as más inclinações do coração, ou seja, os corações têm más inclinações, né? Os nossos corações tendem ao pecado, desejam de alguma forma o pecado. Minha gente, se o pecado não fosse agradável, não fosse algo bom, né, prazeroso, a gente não cometia, nós não iríamos cometer, porque é algo de alguma forma prazeroso, porque é algo de alguma forma chamativo, é que nós caímos. É por isso que temos que ter uma atenção para saber renunciar. Continua ainda, seguindo as más inclinações do coração, andaram para trás e não para frente, desde o dia em que seus pais saíram do Egito, até ao dia de hoje. Veja, eles, enquanto estavam sendo oprimidos pelo faraó e pelos egípcios, eles ansiavam a Deus, desejavam a Deus, queriam escutar a Deus. Não à toa que enquanto estavam no Egito, tudo aquilo que Deus pedia, eles faziam, queriam amar e servir a Deus. Mas depois que saíram do Egito, depois que alcançaram a liberdade, pouco a pouco insistiam em ir contra a vontade de Deus. Não foi isso que aconteceu lá com Adão e também com Eva? Estavam ali vivendo e seguindo os ensinamentos de Deus, né? Olha, comam de todos os frutos, menos daquela árvore. E mais, o seu serviço, Adão, é dar nome aos animais, é cuidar da terra, é fazer com que vocês sejam fecundos, não é isso? Aí entenderam que é possível dialogar com o demônio, é possível que entenderam que, quem sabe, talvez, não é bem assim. Começaram a não entender que eu estou e fui feito para amar e servir a Deus, mas em busca de uma felicidade desenfreada, né? Do jeito que eu acho que tem que ser, pouco a pouco foi se amarrando e encontrou a morte. O pecado é a morte, o salário do pecado é a morte, nos ensina São Paulo. Continua, a todos enviei meus servos, os profetas, e enviei-os cada dia, começando bem cedo, logo pela manhã, bem cedinho, o Senhor envia profetas para anunciar-lhes, para mostrar o caminho reto, para fazer uma mudança, uma conversão de vida sincera. Mas não ouviram e não prestaram atenção. Se não ouviram nem a Deus, vai escutar os profetas, né, minha gente? Pois bem, ainda assim, ao contrário, obstinaram-se no erro, procedendo ainda pior que seus pais. Se falares todas essas coisas, eles não te escutarão, e se os chamares, não te darão resposta. Dirás então, e aí vem uma pergunta que serve para mim e para você: esta é a nação que não escutou a voz do Senhor, seu Deus, e não aceitou sua correção. Sua fé morreu, foi arrancada de sua boca. Que tristeza, né, minha gente? A nação do Senhor, a nação santa, como era conhecido o povo de Israel, o povo hebreu, aqui é entendida e colocada como a nação que não escutou a voz do Senhor,
seu Deus, e não aceitou correção, que sua fé morreu e foi arrancada de sua boca. Não há mais profecia, não há mais proclamação da palavra, não há mais profissão de fé, porque não escutando, não habita no coração e portanto não é capaz de professar a fé. E nós estamos atentos à voz do Senhor? Estamos atentos à vocação primeira da terra de Santa Cruz, que é o Brasil? Essa é a nossa vocação, esse é o nosso chamado, ser terra de Santa Cruz. E aí vem, minha gente, será que nós estamos sendo nação santa? Ou será que nós somos semelhantes à nação israelita, né? A nação dos hebreus, a nação que foi escolhida pelo Senhor para manifestar a sua glória nos primeiros séculos? Porque não escutaram a voz do Senhor, e nós muitas vezes não escutamos, e muitas vezes pior, agimos até pior, porque vamos culpando todo mundo, menos a gente, né? A gente culpa governante, a gente culpa a educação, a gente culpa porque a saúde é ruim, a gente vai arrumando culpas, desculpas para nós não ouvirmos a voz do Senhor. Bendito aquele que ouve a sua palavra e a põe em prática. Irmãos e irmãs, nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. Todos os dias, os israelitas, né, os judeus, eles rezam várias vezes ao dia o seguinte mandamento: Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é o vosso Deus, o Senhor é um. Essa deveria ser a nossa oração da manhã. Ao levantarmos da nossa cama, traçar o sinal da cruz, escuta, Padre Murilo, escuta, Brasil, escuta, Alto Piquiri, escuta, o Senhor é o vosso Deus, um é o Senhor. Porque senão, minha gente, se eu não tenho isso à minha frente, qualquer outra coisa se torna meu Deus, e às vezes até nós mesmos. Eu me torno meu Deus, então eu sou o umbigo do mundo, né? Tenho o rei na barriga, tudo está voltado de alguma forma para mim, para os meus desejos, para as minhas coisas, para a minha felicidade. E se para a minha felicidade eu preciso pisar no outro, tudo bem. Se para a minha felicidade eu tenho que me esquecer das leis, dos ordenamentos que o Senhor fez, tanto faz. Por isso, escuta, Israel, o Senhor é o vosso Deus, o Senhor é um é o Senhor. Este que nós chamamos e invocamos como Santíssima Trindade, Pai e Filho e Espírito Santo. E aí nós entendemos bem esta cura e também este exorcismo que Jesus executa no evangelho que nós ouvimos hoje, né? Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo, ou seja, um exorcismo. Há um exorcismo aqui, a expulsão de um demônio que oprimia aquele homem na fala. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, ou seja, ele também tinha uma dificuldade na fala, aquele homem. Porque fala primeiro que o demônio era mudo, mas que também o mudo começou a falar. Ou seja, ele também era mudo. Ele talvez tivesse uma dificuldade na fala e que o demônio oprimia ainda mais na fala. Ou seja, além de uma doença física, né, no sentido da mudez, o demônio oprimia aquele homem também na profissão de fé, na proclamação da fé. O que foi dito lá no finzinho da primeira leitura? Sua fé morreu, foi arrancada da sua boca, né? Foi mais ou menos isso que aconteceu com este homem. Talvez, né, tantos mudos que nós conhecemos e que professam a fé. Estava vendo, né, algumas paróquias, tem até uma congregação que se chama Pequena Missão para Surdos, para pessoas, né? Foi feita uma capela Nossa Senhora do Silêncio, lá em Londrina,
conforme a celebração vibra o chão, eles conseguem sentir um pouco mais, né, a liturgia e tudo mais, tudo preparado exatamente para isso. Não é porque é mudo, porque é surdo, porque é cego, não sei, né, que a pessoa não consegue vivenciar e proclamar a fé. Este homem, ainda da sua limitação física, também era oprimido, né, nesta mesma situação. Aí, então o Senhor vem, expulsa o demônio, né, da mudez, mas também cura aquele homem deste mesmo problema físico. E as multidões ficaram admiradas. Nossa, que coisa bacana, realmente que coisa impressionante. Aí, alguns dentro da multidão começaram a dizer: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Minha gente, como que pode, né, acontecer uma situação desta forma, né, onde o príncipe dos demônios iria vir e expulsar aquilo que ele mesmo ordena, né, oprimir o ser humano? Gente, é vontade do demônio oprimir cada um de nós, destruir a nossa alma, né, tornar insustentável a possibilidade de amar e servir a Deus em nós. Como que o demônio então vai enviar Jesus para expulsar os demônios, para não cumprir aquilo que ele quer que aconteça? Percebem? É ilógico. Mas quando temos um coração endurecido, ou seja, quando ouvimos a palavra e a palavra não tem onde repousa em nossos corações, a gente vai por caminhos mais tortuosos, mais difíceis, porque nós não queremos professar a fé, porque nós não temos coragem de colocar em prática a ação da fé. A fé foi arrancada da nossa boca, como diz a primeira leitura que nós ouvimos hoje. Diz ainda o salmista, né? Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Mesmo tendo visto as obras, os corações permaneceram fechados. Isso lá ainda em Meriba, né? Lá ainda em Massa, no deserto, aquele dia. Hoje, mais uma vez, os filhos permanecem com corações fechados. Eu e você, não raras vezes, apesar de ter visto tantas boas obras da parte de Deus, insistimos em viver com corações fechados, endurecidos. Dificilmente nos deixamos tocar pelo Senhor, né? Às vezes Deus fez obras até em relação a nós mesmos, mas gente, esse povo que estava com o coração endurecido, que nós acabamos de ouvir, lá em Massa, em Meriba, é o povo que viu o Senhor abrir o mar vermelho, eles passaram a pé enxuto. Quando terminaram de passar, o faraó estava vindo atrás com cavalos e cavaleiros, e Deus vai e fecha o mar para que eles não alcançassem. Este povo fez ver dos seus olhos, sentir com a sua boca o pão do maná, o pão descido do céu. E aí começaram a reclamar do maná porque só tinha um gosto terrível. Porque imagina comer todos os dias, manhã, tarde, noite, a mesma coisa. Já estavam enjoados daquilo e pedem carne, Deus manda codorninhas. Aí está com sede, Deus vai e faz brotar água da rocha. E aí depois encontra uma outra água que estava muito amarga, salobra, horrível. E aí Deus vai e manda que jogue um pedaço de madeira e aquela água se torna boa. Viram tudo isso e ainda assim permaneciam com corações fechados. Nós vimos muitas vezes a ação de Deus na vida do outro e na nossa vida, mas permanecemos com corações fechados. Logo na sequência, então, outros começaram a tentar Jesus e pediam-lhe um sinal do céu. Gente, a expulsão de demônios já não é um sinal dos céus? Por isso que Jesus termina, olha,
Se fosse por ação diabólica, demoníaca, esta minha ação, né, estaria, portanto, o reino diabólico dividido contra si mesmo? Veja, diabo quer dizer o divisor, né, aquele que divide. Mas até para isso, para ser mais motivo de divisão, o demônio age bem unido, né? Os demônios se unem muito fortemente para atingir cada um de nós, para dividir cada um de nós. Quais são as maiores situações e problemas que a igreja enfrenta desde os primeiros séculos, se não a divisão? Desde os primeiros séculos, primeiro momento ali, né? Paulo, Pedro, Tiago, João, todos eles ali reunidos e um brigueiro já. Por quê? Porque Paulo estava dizendo que era para acolher os pagãos e outros estavam dizendo que não tem que acolher pagão não. E aí aquela briga até que reúnem em concílio e resolvem o problema. A união, né? A comunhão. A missa é o ápice disso. É o lugar que gregos e troianos, da pastoral X, Y ou Z, da comunidade essa ou aquela, nós nos abandonamos, ou seja, deixamos as diferenças em nossas casas e nos unimos em comunhão, em Eucaristia, para dar graças ao Senhor. Isso é a missa. Por isso que a missa ela é universal. A mesma missa que a gente celebra lá no Vaticano, a gente celebra lá em Brasília, que a gente celebra aqui em Alto Piqueri, que a gente celebra lá numa capelinha rural, é a mesma missa. É o sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí então diz Jesus: ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? E aí vem Jesus: agora, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Jesus é autobasileia. Basileia, a palavra basileia vem do grego reinado, rei, né? O reino, portanto. Jesus é autobasileia. O que quer dizer isso? Ele é reino de Deus que vem a nós. É isso que Jesus está dizendo. Se é pelo dedo de Deus que eu estou expulsando demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Ele é autobasileia, reino de si mesmo. Ele é reino, mas também é rei, e nos ensina a ser súditos. Nos ensina a ser súditos. Para ser grande no reino de Deus, como que é? Se faça como um desses pequeninos, se faça o último, seja servo de todos. E assim ele o fez. Quando um homem forte, bem armado, guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim, e que não recolhe comigo, dispersa. Irmãos e irmãs, maldito homem que confia no outro homem, ou maldito homem que coloca a sua esperança, a sua confiança em si mesmo, na carne humana. Nós escutávamos alguns dias atrás esta liturgia. Que nós consigamos depositar a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor. Seja Ele o guarda de Israel, porque Ele não dorme nem cochila, Ele nos guarda. E portanto, para que consigamos ter a atenção para com o Senhor, que consigamos ouvi-lo verdadeiramente, que a sua palavra encontre lugar, repouso, morada em nossos corações, e nós não sejamos atingidos pelo demônio da mudez, mas sim consigamos proclamar a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele seja reino em nossas vidas e nós pertençamos ao reino de Deus e não ao reino do mundo, não ao reino de Satanás.